Eu sempre fico assim meio, Ruth sabe disso, eu fico meio assim nostálgico quando nós estamos encerrando uma série, porque eu me apego tanto, eu gosto tanto daquele tema, eu queria ficar mais. É como termina assim uma série que você está gostando de ver na Netflix, ou seja onde, né? Você não fica meio nostálgico assim, caramba, poxa, acabou? Eu queria mais, mas acabou. Aí são 7 episódios, 10 episódios, acabou. E a gente está encerrando aqui, mas estamos já preparando, já colocando o pé nessa nova etapa, uma nova série que iremos lançar no mês de março. Estamos intitulando essa série de Repensando a Vida. Então, a partir do mindset cristão, da criação da mentalidade, de uma mentalidade cristã, efetivamente, então vamos trazer isso para o chão, vamos trazer isso para a vida concreta, vamos trazer isso para as nossas práticas de vida, e esse repensar a vida tem essa proposta, tá bom? Então, hoje eu quero falar sobre gratidão, encerrando essa série, tocando no tema da gratidão, sobretudo a gratidão a Deus, que é a gratidão, vamos dizer assim, mãe de todas as outras expressões de gratidão. Eu diria quase impossível ser grato por tudo que acontece na nossa vida se a expressão de gratidão a Deus ela não está posta, ela não está colocada, né, em nossos corações antes de qualquer coisa. Por que o tema da gratidão é tão importante? Por que estamos trazendo esse tema para este momento? Porque a Bíblia Sagrada nos ensina que Deus designou a gratidão como uma espécie de guardiã essencial das nossas vidas. Então você precisa aprender a desenvolver a mentalidade de gratidão, um mindset de gratidão na sua vida, sobretudo a gratidão a Deus. Começa assim, né? Gratidão a Deus, e isso vai nos ajudar a fazer descer essa expressão de gratidão para tudo mais com o que nós nos relacionamos na vida. Por que você precisa aprender a desenvolver essa mentalidade de gratidão? Bom, eu diria para vocês que, pelo que eu leio nas Escrituras Sagradas, a ingratidão, que é o contrário da gratidão, ela pode sim colocar a nossa vida em risco, a nossa história em risco. Pode nos conduzir para um beco sem saída na nossa vida. Por exemplo, foi por causa da ingratidão a Deus que o povo hebreu foi abatido no deserto, depois de ter saído do Egito em direção à terra prometida. Toda aquela geração que saiu, ela perdeu a possibilidade de entrar na terra. Foi necessário que uma nova geração fosse construída, a fim de que a terra pudesse ser herdada. E por quê? Por causa da ingratidão. Olha o que diz o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, não é? Ninguém pode dizer que essa mensagem não foi proferida por alguém que desconhecesse a dimensão da graça de Deus. Paulo a conhecia muito bem, ele era um pregador da graça de Deus. Ele vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, olha o que ele diz. Eu não tenho aqui a projeção, mas você pode acompanhar na sua Bíblia aí, 1 Coríntios 10, 10, muito fácil de guardar esse texto, que diz assim: e não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Meu Deus do céu, isso aqui é uma coisa impressionante, porque esse verso, que essa mensagem do apóstolo Paulo está dizendo aqui. E por que o apóstolo Paulo faz referência a essa situação ocorrida lá com o povo hebreu durante a travessia do deserto? Por que ele está dizendo isso? Ele mesmo respondeu essa pergunta no verso 11. Lê comigo aí, verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para quem? Para nós,
para nós. No verso 12, Paulo conclui essa mensagem dizendo o seguinte: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Em outras traduções, aquele que está em pé, cuide, não caia. A gente usa muito essa expressão, virou um dito popular, né? Olha, quem está em pé, cuidado para não cair, cuidado para não ir ao chão. E da onde que vem? Vem daqui, vem do 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Em que contexto? No contexto da falta de gratidão a Deus. A falta de gratidão a Deus pode nos levar a cair na vida. Ah, pastor Deus, mas mudou muito, as coisas mudaram muito, não é mais assim não, a coisa hoje é diferente, nós temos um Deus de graça. Ok, eu até concordo muito com você, eu acho que é isso mesmo. Jesus veio trazer para nós uma nova percepção de um Deus maravilhoso. Entretanto, o apóstolo Paulo ainda, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 21 e também verso 24, falando sobre a falta de gratidão a Deus, ele vai dizer: porque tendo conhecido a Deus, quem? As pessoas, de um modo geral, né? Essas pessoas não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Agora verso 24, por isso então Deus os entregou. Deus, é como se lá em Minas Gerais, na terra lá de minha mãe, se dissesse assim: Deus largou de mão. Tá bom, vai, segue então. Eu acho que talvez essa deve ser, existencialmente e espiritualmente falando, uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode ter na sua existência, que é experimentar o abandono de Deus. O abandono de Deus. Jesus experimentou por alguns instantes esse abandono na cruz do Calvário, e ele reclamou muito disso. Ele reclamou, ele falou: Pai, por que o Senhor me abandonou? Então, a ingratidão a Deus pode nos colocar na esfera do abandono de Deus. O ingrato corre o risco de passar toda a sua vida entregue à sua própria sorte. Falo isso como advertência numa manhã de celebração, porque a palavra de Deus vem ao nosso encontro e muitas vezes deixa marcas em nós, nos desafia e nos adverte com tantas coisas. Eu não posso me calar diante dessas advertências que servem para mim também. Então, gratidão a Deus é coisa muito séria na Bíblia, e por isso você vai encontrar uma série de outros textos que, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim, 1 de Tessalonicenses 5, 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 5, verso 19 e 20, Efésios 5, 19 e 20 diz assim, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, versos 15 a 17, Colossenses 3, de 15 a 17, diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai.
Veja que não é um tema assim solto, não é um versículo isolado, não é isso. Você vai perceber isso reiteradas vezes, de forma recorrente, no Novo Testamento, nos convocando à construção da experiência da gratidão a Deus, a importância de você ter uma mentalidade construída, madura, que tenha ciência e consciência de que precisamos viver a nossa vida como uma expressão de gratidão a Deus. Bom, muito bem, ok. Está entendido, pastor, entendi, está tudo certo, está defendida a posição. Agora a gente precisa saber como fazer isso. E eu trouxe então para vocês uma experiência na Bíblia Sagrada de um homem, uma personagem bíblica, muito conhecida de todos nós. Foi um homem chamado o homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi. E eu quero trazer aqui, fazer assim dar uma olhada numa experiência de Davi, quando ele está diante de Deus em oração, ele tem um desejo no seu coração, ele então apresenta esse desejo para Deus, Deus então nega a possibilidade de cumprimento desse desejo, mas ainda assim, Davi apresenta a sua gratidão diante de Deus. Eu creio que isso talvez seja a experiência mais difícil, mais complexa de se ter gratidão no coração quando Deus diz não. Não é aquela experiência lá de Jesus curando os leprosos. Jesus curou 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? 1. Olha só. Como que o senso de gratidão pode estar assim atrofiado, tão atrofiado na nossa vida, na vida das pessoas, que o sujeito é curado de uma lepra, que é uma doença que carregava toda uma carga emocional, espiritual terrível, e ele se cura disso, ele foi curado por Jesus e ele não é capaz de voltar para dizer, olha, muito obrigado. Só um foi capaz de voltar, e Jesus perguntou, vem cá, onde estão os outros? O que dá nítida impressão de que Jesus também queria que os outros tivessem gratidão em seus corações. Mas não é nisso que eu estou falando aqui, eu estou me referindo aqui a uma história, a uma experiência, onde Deus não está dizendo sim para um desejo do nosso coração, mas está dizendo não. E como foi que Davi conseguiu ainda assim manter o espírito, o senso de gratidão na sua vida e seguir adiante? Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso. Capítulo 7 de 2 Samuel, ou 2 Samuel, capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Eu não vou ler o capítulo 7 todo, mantenham aberto aí, ou ligado com você, que eu vou mencionar alguns versos, eu vou contar só o contexto desse capítulo 7. Davi, ele tinha consolidado o seu reino. Ele estava experimentando um tempo de relativa paz no seu reino. Ele tinha vencido todos os seus inimigos. Era um momento favorável. Davi havia trazido a arca e havia estabelecido em Jerusalém, a arca do concerto, você sabe o que eu estou falando, né? E havia colocado essa arca, que simbolizava o concerto entre Deus e o seu povo, havia colocado essa arca numa tenda. E, ao mesmo tempo, Davi havia construído para si um palácio na cidade fortificada de Jerusalém. Quem já foi a Jerusalém sabe que Davi era um grande estrategista. Ele construiu o seu palácio numa cidade que é quase invencível, quase impossível de ser invadida, dada a sua posição geográfica. Então, num certo dia, nesse momento tranquilo, né, lá no seu palácio, tudo em dia, tudo certo, ele teve uma ideia, foi tomado por uma ideia, tomado por um pensamento. Que pensamento foi esse? O pensamento de construir uma casa para Deus. Ele falou, mas eu estou aqui, eu tenho casa, eu tenho um palácio, né? Eu
povo está instalado, já estamos numa situação favorável, mas Deus não tem uma casa aqui no nosso meio, Deus não tem um lugar onde Ele possa ser adorado. Então ele foi e comentou isso com Natã. Natã era o profeta que orientava o rei Davi. Ele falou lá: Natã, olha só, eu estou tendo esse pensamento, o que você acha? Natã falou: vai em frente, está tudo certo, vai, sinal verde, pode ir. Então Davi ficou todo animado, evidentemente. Natã voltou para casa, quando estava lá dormindo, então Deus falou com ele, falou assim: olha só, Natã, você fez uma coisa que eu não estou autorizando nada. Eu não quero que Davi construa o templo. Eu não vou entrar em detalhes porque isso, mas não quero. Davi não vai construir o templo. Entretanto, você pode dizer para ele também que eu vou estabelecer o seu reino como um reino eterno. Por toda a história, o seu reino não terá fim. O seu reino estará colocado na história e ele nunca mais vai acabar. Isso foi chamado na teologia de aliança davídica. Aliança entre Deus e Davi, de manutenção do seu trono como um trono eterno. Bem, você pode estar pensando: mas pastor, claro, é claro que Davi ia ficar contente com isso aí, ficar feliz, claro, porque ia ficar grato, porque afinal de contas, olha só o que está acontecendo. Mas para entender o que estava em jogo, eu quero chamar você a reconhecer que Deus havia acabado de dizer não para Davi. Dizer não. Davi tinha um sonho muito tangível, concreto, era construir um templo, que seria um marco ali da sua devoção, um marco do seu coração temente a Deus, não é? Na sua própria mente ele poderia imaginar aquele edifício grandioso, e de fato o templo, não só o prédio construído, mas todo o território do templo. Para vocês terem uma ideia, o templo ele ocupava mais ou menos, alguma coisa assim, 1/5 da cidade de Jerusalém, na época de Jesus. Vocês imaginem o que era isso, o que significava este lugar encravado na cidade tão grande, porque tinha o templo, onde as coisas aconteciam, tinha os pátios, aquela coisa toda, e tinha o local que circundava o templo, onde ficavam os rebanhos aptos para o sacrifício. Você imagina a quantidade de animais que tinham ali, que eram cuidados. Aquilo era um grande empreendimento, era uma coisa impressionante o que acontecia lá, até porque quando subia o rei Herodes lá, queria celebrar o seu reino, a construção de mais um dos seus palácios, ele mandava matar lá 11.000 bezerros, 20.000 cabras. Então era um negócio assim, aquilo, e você tinha que ter toda a reserva lá para fornecer quando houvesse a solicitação necessária. E tudo isso mobilizava muito dinheiro, isso era uma coisa impressionante. Então, Davi estava pensando numa casa para Deus ali, né, onde Deus seria honrado e tal. Já via as pessoas adorando, via todo mundo lá. E o que foi que Deus disse para ele? Ele disse: olha, não vai dar não, Davi. Eu não quero que você faça isso não. Perceba que isso coloca a gratidão de Davi sob luzes diferentes. Ia facilmente ter ficado desapontado com o fato de Deus não concordar com ele. Ao contrário, Davi teve o seu coração tomado de gratidão. Davi certamente tem algo a nos ensinar sobre gratidão, exatamente quando Deus diz não para os nossos planos. Porque aí é que a nossa gratidão é de fato testada. E por que Davi conseguiu dizer sim para Deus, conseguiu ser grato a Deus, mesmo Deus dizendo não para ele? A primeira coisa que me chama a atenção é que Davi só conseguiu fazer isso porque ele tinha um coração agradecido e focado em Deus e não em si mesmo. Quero explicar um pouco mais esse ponto. Pense em onde Davi estava, existencialmente falando. Ele havia se consolidado como rei
em Israel diante de muitas dificuldades. Quem conhece a história desse homem sabe. Ele havia derrotado muitas nações inimigas, ele havia estabelecido e confortavelmente em seu palácio em Jerusalém. E Davi, depois de ter passado por todo o sofrimento que ele passou e ter conquistado, então, um bom momento da vida, não seria de se estranhar que ele dissesse, bom, agora eu vou descansar, cara, eu estou cansado. Não, eu já fiz tanta coisa aqui, já enfrentei, eu mereço desfrutar desse momento aqui e vou pensar em mim mesmo. Ele podia facilmente se tornar uma pessoa autocentrada, pensando apenas em desfrutar uma vida boa. Não é nada de errado nisso, não é? Não, claro que não, né? Mas não foi isso que Davi fez. Ao invés disso, seus pensamentos se voltaram para Deus e o propósito de Deus. Davi era profundamente temente a Deus. É importante que vocês percebam isso. Ele era um homem profundamente temente a Deus. Isso não era conversa para ele, não era uma coisa aparente na sua vida. Davi era um homem que nutria um sentimento profundo de amor e temor para com o Senhor. Ele tinha um projeto no seu coração. O que era? Levar Deus para o centro da adoração do seu povo. Colocar Deus no lugar onde ele deveria estar, no centro de todas as atenções. E aquele templo ocuparia esse lugar, seria a realização desse propósito. Davi não se sentiria confortável em estar num belo palácio enquanto ele não conseguisse construir uma casa para Deus. Por quê? Porque o coração de Davi estava focado em Deus e não em si mesmo. Foi por essa razão que, mesmo tendo Deus negado o sonho de Davi, Davi não foi tomado pela ingratidão. Uma das principais razões pelas quais muitos de nós somos tomados por ingratidão na vida é porque, via de regra, o foco das nossas vidas está em nós mesmos. A nossa tendência é buscar a nossa própria realização, os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos. A teologia dominante do cristianismo dos nossos dias coloca o ser humano e a sua felicidade no centro, em vez de se concentrar em Deus e na sua glória. Quero dar alguns exemplos. A pregação dos nossos dias ensina que Deus existe para suprir nossas necessidades. Eu já ouvi até um pregador famoso que tem milhões, não estou exagerando, são milhões de seguidores nas suas redes sociais, dizendo o seguinte, que se nós não fôssemos dignos de sermos salvos, Jesus não teria morrido por nós. A dignidade é nossa, entendeu? E toda essa ênfase dos nossos dias, na centralidade do ser humano, tem produzido uma geração de crentes muito egocêntrica, que estão vindo a Cristo porque acreditam que a vida abundante que Jesus tem prometido para nós é um direito. É um direito que eu tenho de receber de Jesus a vida abundante que Ele tem para mim. Não é fruto de graça, não é porque Ele nos amou, mesmo nós não sendo dignos de sermos amados, é porque eu tenho dignidade, porque eu mereço. Então Jesus tem mais que fazer isso mesmo por mim. Mas a verdade é que muitos daqueles que se dizem cristãos hoje nunca se arrependeram desse sentimento tão nocivo. Então é muito comum que muitos fiquem tremendamente desapontados na vida quando Deus não faz o que eles querem que Deus faça. A ideia falsa circulante é: se o crente quer, Deus tem uma obrigação. Quando é justamente o contrário. Eu sei que não é simpático para mim pregar uma mensagem como essa, tenho plena consciência disso. Eu sei que eu vou na contracorrente das vozes que hoje se levantam para anunciar o Evangelho. Mas eu estou vendo aqui. Eu estou vendo uma experiência aqui que eu preciso compartilhar com vocês, que vai nos ajudar a enfrentar os momentos em que Deus diga não,
Não é porque ele quer acabar com a nossa história, não é porque ele não é nosso amigo, não é porque ele tem vontades que não combinam com as nossas, simplesmente isso. Temos igrejas cheias de pessoas que vão lá para fazer com que Deus resolva seus problemas e as façam felizes, ou as faça felizes. Eles não querem que seus problemas sejam resolvidos para que eles possam servir a Deus mais e mais e mais. Não, eles querem que seus problemas sejam resolvidos para que eles desfrutem a vida. Ao contrário de Davi, eles não querem fazer nada para Deus. Olha, eu vejo isso direto, eu convido tanta gente para ajudar a gente aqui, para fazer na igreja, para ajudar a gente em tantas coisas, e eu ouço assim, alguns sonoros nãos. Não posso, não, eu tenho que fazer isso. Dá para aquele Jesus, pessoal, vai lá e convida o pessoal para o banquete. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Cara, por quê? Porque o que mais interessa para muitos de nós é a minha vida, é o que eu faço, são as minhas coisas. Sabe, eu tenho que estar focado nas minhas coisas o tempo todo. Eu não posso tirar o foco das minhas coisas para as coisas de Deus. Eu não posso fazer isso, eu tenho que cuidar da minha vida, das minhas coisas. Deus tem que satisfazer as minhas próprias necessidades. Estamos focados em nós mesmos. Então deixa-me ser mais direto sobre esse ponto com vocês nessa manhã, porque ele é importante para a gente, ele é muito didático para a gente. Tomando como base aqui as palavras do nosso Senhor Jesus. Ele falou assim: se alguém quiser me seguir, eu atenderei a todas as suas necessidades para que ele possa viver uma vida feliz e confortável por toda a sua vida. Foi isso que Jesus disse? Espera aí, vamos corrigir isso e vamos para exatamente as palavras pronunciadas por Jesus. Ele disse: se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Marcos, capítulo 8, versos 34 e 35. Se você quer ser uma pessoa agradecida, se você quer formar uma mentalidade forte, madura, robustecida, de gratidão a Deus, você vai precisar tirar o foco de cima de você e da sua felicidade e colocar o foco sobre Deus e da vontade de Deus. Se nós nos concentrarmos na vontade de Deus e fazer a sua vontade, no seu reino, Ele graciosamente atenderá às nossas necessidades. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Colocando em primeiro lugar o seu reino, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas por graça. Por graça, graça sobre graça. Ele prometeu fazer isso. Ao contrário, se insistimos em colocar sobre nós mesmos nosso foco, os nossos interesses, todas as nossas atenções, a nossa vida fica cada dia mais vazia, mais vazia, mais vazia, mais vazia, a ponto de você não ter nenhum prazer na vida mais, né? Perder totalmente o sentido de estar vivo. Segunda coisa que aprendo com Davi aqui nessa experiência, que um coração agradecido a Deus é submisso ao propósito soberano de Deus. Quer dizer, ele observa muito mais a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Davi queria construir um templo e Deus disse não. Essa resposta teria sido especialmente difícil de ser aceita, porque o desejo de Davi estava certo. Davi não estava fazendo nada errado. Ele não queria algo para si mesmo, ele não queria ampliar seu patrimônio, não queria ampliar seu palácio, não queria fazer instalações novas para impressionar quem quer que seja. Não era isso que Davi estava fazendo, ele queria construir uma casa para Deus, e seus motivos eram puros, mas Deus disse não. É interessante isso, né? Porque tem gente que diz que o ser humano cria Deus para si, e o Deus é uma extensão
daquele que crê, né? Ele é uma extensão dele mesmo. Veja aqui, não tem nada a ver, Deus aqui é totalmente outro, é um ser que diz sim, diz não, que gosta, que não gosta, não tem nada disso. O que Davi fez em resposta ao não de Deus? Primeiro, vamos pensar no que ele poderia ter feito, mas não fez. Primeiro, ele poderia ter permitido que a sua decepção se transformasse em depressão. Ele poderia ter ficado amuado, sentindo pena de si mesmo. Ele poderia ter pensado no momento daquela raiva, quer saber de uma coisa, eu não faço mais nada para Deus a partir de agora. Ah, é assim, então não quero nem saber, entendeu? A partir de agora eu vou viver para mim, vou ficar no meu palácio lá. Pô, Deus, eu quero fazer as coisas para Deus, Deus não quer. Eu quero servir a Ele, Ele diz não. Eu quero fazer as coisas, Ele atrapalha. Está vendo, Deus, eu estou tentando te servir a minha casa, mas você foi, olha só, então não dá, então dá licença, eu vou então tomar conta da minha vida. Eu vou me dedicar a mim mesmo, eu vou só olhar para mim a partir de agora, o Senhor que dê seu jeito aí. Mas ao invés disso, o que foi que Davi fez? Ele adorou a Deus. Ele estava cheio de gratidão, mesmo diante do não de Deus. Ele se submeteu ao propósito soberano de Deus e estava disposto a ser usado como Deus quisesse usá-lo. A chave para compreender a maneira como Davi reagiu só pode ser compreendida se entendermos a maneira como Davi via Deus, como ele percebia Deus na vida dele. Se você for ler lá o capítulo 7, você vai encontrar 8 vezes a sua breve oração, quando ele diz lá, chamando Deus de Senhor, em hebraico, Adonai, Yahvé. Você vai encontrar repetidas vezes Davi exaltando a grandeza de Deus e a sua soberana escolha do seu povo. Você vai encontrar 10 vezes Davi se referindo a si mesmo, não como um rei, mas como um servo de Deus. Davi podia se sentir grato, mesmo naquela circunstância, por uma única razão. Ele percebia Deus como o soberano de todas as coisas da sua vida. E via a si mesmo como um servo de Deus. E quanto a você, e quanto a nós? O que você faz quando os seus planos se chocam com o plano de Deus? O verdadeiro teste de gratidão não é quando Deus faz o que nós queremos. O verdadeiro teste de gratidão é quando você consegue ser grato pelo que Deus faz, mesmo quando a sua vontade é contrariada. Aí você pode dizer, eu sou grato a Ti, Senhor. Porque eu creio que o Senhor faz sempre o melhor. E eu sou apenas um instrumento da sua vontade. E por último, a terceira lição que podemos extrair desse texto é que um coração agradecido é dominado pela graça soberana de Deus. A graça de Deus. Vamos entrando no terreno da graça. Quando Natan descreveu as promessas da aliança de Deus para Davi, Davi ficou impressionado. Na gíria de hoje, podemos dizer que Davi ficou bolado quando Natan falou assim, olha só, Deus não quer que você construa o templo, entretanto vai estabelecer o seu reino para sempre. Ele entrou no tabernáculo quando ouviu isso, veja aí capítulo 7, verso 18, e ele sentou-se diante do Senhor, assim, é a primeira vez, até onde eu sei, lendo a Bíblia Sagrada, que uma pessoa se sentou diante de Deus para adorá-lo. Normalmente caía de joelho no chão, caía de boca no chão, ou ficava em pé. Ele se sentou, talvez porque eu fiquei pensando, se alguém chegasse para você, o seu advogado, por exemplo, e falasse assim, olha só, tem uma coisa para te dizer, mas é melhor você sentar para não cair. Né? Senta aí que eu vou dizer uma coisa para você. E dá aquela notícia bacana, né? Que você fica feliz da vida. Estou falando de felicidade, não de coisa triste. Bom, Davi queria construir uma casa para Deus. Deus disse para ele, não, eu que vou construir uma casa para você. Eu é que vou estabelecer você. Eu que vou pegar o seu trono e vou estendê-lo por toda a eternidade. E o que Davi fez? É isso mesmo, eu mereço. É isso mesmo, eu sou um grande rei, é isso mesmo. Não foi isso que ele fez. Ele perguntou para Deus, está aí no verso 11. A pergunta é,
Mas quem sou eu, Senhor, para o Senhor fazer isso na minha vida? Mas quem sou eu? Graça é favor imerecido. A graça tem dois lados. Primeiro, a graça é imerecida. Significa que eu não mereço. Por isso que Davi perguntou, quem sou eu? Em segundo lugar, a graça é favor, ou seja, é graça, a graça reflete a bondade de Deus. Deus abre constantemente os seus tesouros para nos abençoar, para nos sustentar, para nos amparar. Deus lembrou Davi das bênçãos do passado. Verso 8, parte A, ele fala assim: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos. Pare e reflita um pouco. E eu pergunto a você nessa manhã, de onde foi que Deus tirou você para que você esteja hoje aqui? De onde foi que Deus tirou você? De onde foi? Diga. Diga para você mesmo, de onde foi? Em segundo lugar, Deus lembrou a Davi as bênçãos dadas no presente, verso 27, o verso 8b, a segunda parte do verso 8, ele fala assim: para ser soberano do meu povo de Israel, ou seja, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava de rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Davi era agora um governante, ele era um monarca, ele era um rei, ele era um simples pastor, mas agora ele era o monarca de todo o povo, o rei de todo o povo. Talvez você diga: ah, mas pastor, peraí, a minha vida não é isso, eu não sou uma pessoa importante, eu não sou uma pessoa conhecida, eu não sou uma pessoa rica. Tá bom, eu acho que você não sabe exatamente quem você é ainda. Se você está em Cristo, olha o que Paulo diz que nós somos. Efésios capítulo 2, verso 6. Deus nos ressuscitou com Ele, Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esse é o nosso presente, esse é o meu presente. Significa que Deus nos colocou, juntamente com Cristo, em posição de autoridade nesta terra sobre todas as forças malignas que querem se levantar contra nós. Você entende isso? É importante que você tenha essa consciência, porque jamais você vai conseguir ser grato a Deus se você não entende quem você é, de onde que Deus tirou você e onde você está. Deus lembrou a Davi das bênçãos a serem dadas no futuro. Capítulo 7, verso 16. Deus fez a promessa surpreendente para Davi: o seu trono será estabelecido para sempre. Essa promessa, ela custou a se cumprir, né? Você vê como Davi era extraordinário. Davi queria dar a Deus algo concreto, e Deus deu para Davi algo subjetivo que ele nem ia ver. Ele não ia ver essa promessa se completar, mas ele creu, ele adorou o Senhor, ele confiou no Senhor. 1000 anos depois, nasce o Messias, nasce Jesus, descendente do trono de Davi. E é por essa razão que o trono de Davi está estabelecido na história e na eternidade para sempre, porque o Messias, o Cristo, veio da linhagem do rei Davi. Cara, ele queria só fazer um templo, e podia achar que a vida dele tinha acabado, porque ele não ia conseguir fazer um templo. E Deus o chama e fala: Davi, confia em mim, vou fazer na sua vida algo muito, mas muito maior. Você não